O conhece estirado em uma maca no movimentado pronto-socorro do Hospital Universitário Jagiellonian, um dos mais antigos e prestigiados de Cracóvia, com seus séculos de história ecoando nos corredores. Ele estava quase imóvel, pálido, com belos olhos negros fixos no teto, um semblante passivo de quem já não esperava muito da vida. Fora encontrado caído, em uma das pitorescas ruas de paralelepípedos do velho centro histórico, talvez nas imediações da imponente Basílica de Santa Maria ou do vibrante Rynek Guvni, trazido para cá com suspeita de infarto. Felizmente, a suspeita foi logo descartada ao chegar. Uma queda súbita de pressão vascular havia provocado desmaio. A princípio, pensou-se tratar de turista, mas suas roupas de trabalho e a documentação encontrada nos bolsos revelaram um estrangeiro naturalizado polonês. Após conferir a medicação que lhe estava sendo aplicada, voltei ao trabalho com outros pacientes, mas aquela figura hipnótica me atraiu de volta meia hora depois. Olhei nos seus olhos, com o rosto bem próximo do seu, e disse-lhe em tom de brincadeira, sorrindo: "Nos deu um susto." Ele replicou imediatamente, com uma voz rouca, pausada e muito fraca: "Não tive a intenção. Foi involuntário." Disse-lhe que os exames preliminares indicavam a necessidade de mudanças em alguns aspectos do cotidiano, como a alimentação e a prática de exercícios. O que chamei de curiosidade no início era, na verdade, um desejo incontrolável de desvendar a vida daquele homem de olhar vago, mas de uma beleza madura que me inquietava. Perguntei então a quem deveríamos ligar para vir buscá-lo e passar as orientações sobre medicações e alimentação dali em diante. Qual não foi minha surpresa quando ele respondeu, categoricamente, que não havia ninguém a quem avisar. As perguntas de ordem médica com intenções subliminares me deram as informações de que precisava. Soube que ele mudou-se para Cracóvia há aproximadamente 4 meses e que morava sozinho no charmoso bairro judeu de Kazimierz, a alguns quarteirões da antiga fábrica de Oskar Schindler, onde também mantinha uma oficina de conserto de motores. Impulsionada pela necessidade de saber mais sobre ele, ofereci-me para deixá-lo em casa, pois meu plantão estava finalizando em poucos minutos. As visitas, que inicialmente disfarçavam o pretexto de acompanhar seu estado clínico, evoluíram rapidamente para passeios cada vez mais frequentes pela cidade. Eu ansiava por sua companhia e, entre um plantão e outro, sempre encontrava um jeito de mostrar Cracóvia a Vlad. Caminhávamos pelas ruelas históricas de Kazimierz, passeando entre a Sinagoga Velha e a Sinagoga Remu, e descobrindo pequenos cafés ocultos que serviam um café forte e aromático. Perdíamos horas na grandiosidade do castelo de Wawel e seu dragão lendário, ou simplesmente nos sentávamos nos bancos do Plantipark, o anel verde que abraça a cidade velha, observando a vida passar. Os 30 anos a mais eram, para mim, completamente irrelevantes. A forma como me olhava, como uma profundidade que me desnudava a alma, me fazia sentir a mulher mais desejada do mundo. Em um dos passeios, à beira do rio Vístula, sob a luz dourada do entardecer que pintava a cidade com tons de fogo, decidi me declarar: Vlad, apesar de seu charme, era reservado. Senti que precisava tomar a iniciativa. Vivemos intensamente um ao outro por aproximadamente 3 meses, um turbilhão de descobertas e paixão. Entreguei-me completamente a esse estrangeiro solitário. Vlad era um homem de intensidade cativante, cuja paixão, embora por vezes contida, se revelava em cada gesto e olhar. Com ele, experimentei uma plenitude emocional e física nunca antes vivida. Seus beijos, seus abraços, a forma como ele me fazia sentir desejada e admirada era algo completamente novo. Um fogo que acendeu em mim uma mulher que eu nem sabia que existia. Era uma experiência única, uma entrega que transcendeu o que eu havia vivido com qualquer outro homem. 4 meses depois do nosso primeiro encontro, anunciei-lhe a minha gravidez,
Ao dar-lhe a notícia, ele demonstrou uma ponta de apreensão que logo se desfez em um largo sorriso, abraços apertados e muitos planos para a chegada do nosso Mikolai. Os anos se desdobraram, alternando entre a bonança e a escassez. Quando a oficina de Vlad prosperava, nosso pequeno veleiro, comprado tão logo soube da gravidez, símbolo de nossa nova vida e das aventuras que teríamos, nos levava a inúmeras jornadas. Longe das cidades badaladas e dos grandes centros, ele sempre preferiu a tranquilidade de vilarejos remotos e paisagens de tirar o fôlego. Subíamos o Vístula até a histórica Abádia de Tyniec, com sua arquitetura milenar e a serenidade dos monges, ou explorávamos os lagos cristalinos e os vales verdejantes dos pequenos Cárpatos, nos perdendo na natureza intocada que rodeia Cracóvia. Nas fases financeiramente desafiadoras, quando a oficina de Vlad, apesar de seu talento inegável com motores, atravessava períodos de pouco movimento, eu dobrava meus turnos no hospital para complementar a renda familiar. Superávamos cada obstáculo, transformando as adversidades em lições valiosas e oportunidades para fortalecer ainda mais os laços que nos uniam. Vlad fez questão de semear em nosso filho Miko a paixão por motores desde os primeiros anos. Na oficina, entre o cheiro inconfundível de graxa e óleo, Miko passava horas com o pai, que pacientemente lhe apresentava cada peça, cada mecanismo, aguçando uma curiosidade que se tornaria seu futuro. Contudo, essa imersão prática nunca ofuscou a prioridade máxima de Vlad, a educação de Miko. Ele não hesitou em garantir que nosso filho frequentasse a melhor escola da cidade, custasse o que custasse. Tal dedicação, aliada ao talento natural de Miko, o levou à renomada Faculdade de Stuttgart, na Alemanha. Hoje, aos 22 anos, ele trabalha com motores na aviação, motivo de imenso orgulho para o pai que o viu crescer e se tornar o homem e profissional que é. Embora tivesse relatado a Vlad todo o meu passado, nunca consegui que ele fizesse o mesmo. Após algum tempo, compreendi que estava sendo invasiva e impertinente. Decidi então que ele nasceu para mim naquele janeiro de 1995, na maca do Hospital Jagiellonian. A bordo de um ônibus sightseeing, repleto de turistas chineses, avisto logo à frente o imponente Palácio da Cultura e Ciência, um dos mais altos edifícios de Varsóvia. Foi um presente do ditador soviético Joseph Stalin, que emprestou seu nome à construção até cair em desgraça política, quando todos os vestígios dessa homenagem foram eficientemente apagados. Concluída em 1955, a estrutura alcança 237 metros de altura. Segundo os poloneses, que por motivos históricos não nutrem grande afeição por russos nem alemães, seus vizinhos indesejados, é justamente do topo deste edifício que se tem a melhor vista de Varsóvia, porque dali ele próprio não aparece. Estou em Varsóvia há 3 dias, vindo da Suíça, onde passei mais de 15 tratando de assuntos financeiros. Aqui, minha estadia deve se prolongar até a finalização do processo preliminar de nacionalização. Em seguida, embarcarei para Cracóvia, a histórica segunda cidade da Polônia, onde pretendo me instalar definitivamente. Meus pais, judeus poloneses, anteviram a invasão da Polônia pela Alemanha e União Soviética 10 anos antes de acontecer. Por isso, desembarcaram no Brasil como imigrantes em 1930. Nasci 5 anos depois, em uma época em que a oficina de conserto de motores elétricos, que eu viria a herdar aos 20 anos, já lhes garantia alguma estabilidade financeira. Foram tempos duros, tanto na oficina quanto em casa. Mais trabalhos do que estudos, mas a rotina imposta pela labuta e pelas necessidades forjou meu caráter. Com meu pai, aprendi muito sobre motores, sobre a vida. Aprendi pouco. Aos 22 anos, em um sábado de junho frio, porém ensolarado, apareceu-me na oficina em Pato Branco um cidadão, trazendo consigo alguns motores usados na agricultura. Ele sentou-se em um tamborete enquanto eu preparava o orçamento
e seus olhos de raio-x varreram cada canto da oficina. Ao receber os custos do trabalho, declarou: ficaria mais barato comprar novos. No entanto, confio muito na garantia do seu serviço. Negócio fechado. Pago metade agora e o restante na entrega. Ele saiu, mas 10 minutos depois retornou. Perguntei: desistiu? Ele respondeu imediatamente: na verdade, não. Vim propor outro negócio. Que tal montarmos uma indústria para fabricar motores? 15 dias depois, ele já havia encontrado outro profissional, um mecânico bastante competente para cuidar das carcaças. Eu me dedicaria à parte elétrica e ele assumiria o papel de investidor e administrador. Nós éramos 3 sócios que, com muito trabalho, obstinação, competência e resiliência, transformamos uma fábrica de pequeno galpão em um complexo industrial internacional, com unidades em vários países, ao longo de 35 anos. Nos tornamos multimilionários. As ações da nossa empresa eram sempre muito cobiçadas no mercado, não paravam de valorizar e pagavam excelentes dividendos. Constituí empresa e família. Ambas cresceram e, para mim, tudo parecia seguir um curso muito tranquilo e normal. Há aproximadamente um ano, aos 59 anos, em uma consulta de rotina, o médico alertou-me sobre os resultados de exames que revelavam taxas alarmantes. Ele estava desconfiado de uma variação tão repentina e brusca, mas, ressaltando sempre sua dúvida, confidenciou-me que, se os resultados fossem fidedignos, eu teria pouco tempo de vida. Pediu-me que mantivesse absoluto sigilo enquanto ele procurava certificar-se por todos os meios. Eu, bastante fragilizado, surpreso e inconformado, busquei apoio em minha esposa. Ela, boquirrota. Passou a notícia para filhos, genros e noras, além dos pequenos netos, resultando em um verdadeiro pandemônio familiar. Passei a receber olhares piedosos e perscrutadores dos adultos e sentidos olhares de pena das crianças. O pior aconteceu quando logo cogitaram da partilha do espólio. Quem fica com o quanto e o quê? Em uma semana, ouvi que alguns se consideravam com mais direitos que outros, o que seria justo e injusto. Por uma inconfidência ressentida, acabei descobrindo que meu filho caçula, o temporão, era, na verdade, filho do meu sócio. Em tempos de revelação, anunciei que também tinha um filho com uma antiga governanta que sustentei a vida toda. Dei-lhe o melhor que pude e agora o reconheceria legalmente para que não ficasse alijado da tal partilha. O ambiente ficou tão tóxico que me mudei para um hotel. Precisamente 10 dias após a primeira notícia, fui convidado pelo meu médico a retornar ao consultório, pois ele tinha uma importante revelação a fazer. Aqueles resultados do primeiro laboratório eram falsos. Um funcionário havia cometido erros grosseiros na análise das amostras. Houve uma investigação para saber se foi má intenção ou simples desleixo. Meu médico, no entanto, havia encaminhado amostras para mais 3 laboratórios que apresentaram resultados unânimes, afastando qualquer perigo à minha saúde. Foi um momento de alívio e perplexidade. O erro de um analista revelou outro erro, este meu, a inconsistência da minha vida até então. Ao médico não passou despercebido o meu semblante desalentado, que deveria ser de pura alegria. Quando ele fez menção a esse estado mental, eu lhe disse em tom firme: se não fosse tão antiético, daria um presente ao analista. Aí foi que ele se espantou e não entendeu nada mesmo. Esta noite, aqui no hotel, já tomei minhas decisões, que desta vez não compartilharei com ninguém. Vou vender parte das minhas ações na empresa, deixarei o restante para meus herdeiros e adicionará o nome Władysław ao meu, tornando-me Walter Władysław Kominski. Farei o caminho inverso dos meus pais. Viverei uma nova vida, tendo o cuidado de não repetir os mesmos erros. Papai faleceu há uma semana. Durante as exéquias lá em Cracóvia, mamãe parecia completamente desamparada. Não era mais aquela mulher forte, resoluta e determinada que eu sempre conheci.
Para mim, foi como se o esteio invisível que a sustentava em todos os momentos da vida tivesse se quebrado. Agora percebo a profunda conivência e o amparo mútuo que existiam entre eles, pois ele sempre deixou claro o quanto se apoiava nela. Sempre mantivemos longas conversas, na oficina, em casa, no barco ou nas diversas viagens que fizemos juntos de Cracóvia até aqui, sobre família, afeto, amizade, bens materiais e outros temas relativos à nossa vida a três. Nunca consegui saber as origens do meu pai até se tornar polonês. Ele sempre tergiversava quando eu puxava o assunto, declarando com um sorriso enigmático. Sua mãe diz com muita razão que eu nasci para ela e para você, numa maca no Hospital Jagiellonian em 1995. A nossa história começa a partir daí. O que era um marco para minha mãe passou a ser para mim também. Minha formatura acontecerá no final do mês de junho e, felizmente, a monografia já está pronta. Desde que entrei na Universität Stuttgart, resultante de uma grande decisão tomada a três, minha vida tem sido dedicada ao estudo de motores. Localizada no coração de Baden-Württemberg, uma das regiões industriais mais potentes da Alemanha, a universidade se destaca globalmente por sua excelência em engenharia, especialmente em mecânica e automotiva. O campus, em um vibrante contraste entre edifícios históricos e modernos laboratórios de ponta, oferece uma vista inspiradora da cidade e das colinas circundantes, um ambiente que me fez sentir em casa desde o primeiro dia. Fui atraído por sua reputação, especialmente o renomado Institut für Verbrennungsmotoren und Kraftfahrwesen, o IVK, onde tive a oportunidade de mergulhar em pesquisas sobre sistemas de propulsão avançados, combustíveis alternativos e a engenharia por trás das inovações que moldam o futuro da mobilidade. Inúmeros engenheiros que hoje lideram as maiores fabricantes de automóveis e gigantes da indústria, como Mercedes-Benz e Porsche, ambas sediadas nas proximidades, passaram por seus corredores. A instituição não apenas me ofereceu um conhecimento técnico aprofundado, mas também me conectou a uma rede de mentes brilhantes e oportunidades incomparáveis, transformando a paixão herdada de meu pai em uma sólida base acadêmica e profissional. Sentado na cabine da biblioteca, tenho aqui comigo uma carta escrita pelo papai há poucos meses, que me foi entregue no enterro pelo padre Wojtyla, amigo da família. Já li e reli incontáveis vezes. Nela, estou sabendo que eu e mamãe temos grandes recursos financeiros, da ordem de milhões de francos suíços, bem aplicados e que nos serão disponibilizados gradativamente ao longo de 10 anos. Disso, mamãe ainda não sabe, e não faço ideia de como direi a ela. Walter Władysław Kominski, meu pai, era um homem realmente surpreendente em vida, e agora, morto. Meu tipo inesquecível.